meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Amém. Mais uma lição da Escola Sabatina para a honra e glória do nosso Deus. Glória a Deus. O tema de hoje é a lição 6, a canção de amor do rei. Se você não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever, que você possa clicar no sininho para você receber novas notificações de novos vídeos. Compartilhe essa mensagem com outros irmãos e comenta aí o que você está achando da lição, tá bom? Que Deus seja louvado. Se você puder, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graças a Deus pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, por mais uma vez estarmos na Sua presença, Deus. Amém, Senhor. Mais uma lição que o Senhor possa nos ensinar, nos instruir para a Tua honra e Tua glória. Amém, Pai. E que nós, ao falarmos nesse vídeo, lemos os textos da Bíblia do Espírito e Profecia, possamos crescer junto e todos os irmãos que estão assistindo e nós também possamos chegar à unidade da fé na Tua verdade. Amém, Senhor. Dá-nos o Teu Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, o texto para nós ao início aqui que está na lição está em Cantares, capítulo 8, verso 6, o Cântico dos Cânticos, né? Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veemente labaredas. Então vamos comentar, Ricardo, logo a introdução da lição. Interessante, né, que logo nesses versos está mostrando, né, a questão assim, de um amor, né, de uma ligação, né, entre essas pessoas casadas, né. E isso é importante, viu, irmãos? Ele está falando aqui de pessoas casadas, né? Não está falando de pessoas que não têm compromisso nenhum, né? Porque hoje virou moda, né, Alexandre? Você sabe disso, né? Hoje está na moda, as pessoas não têm compromisso nenhum, e infelizmente essa moda está entrando no arraial do Senhor. Mas aqui está falando de pessoas, né, firmes. Olha só, ele fala assim que o amor é tão forte como a morte. Olha só que coisa poderosa, né? E duro, né, como a sepultura, os ciúmes. Então é firme, né, firmeza. Então ele não quer largar que o seu companheiro, a sua companheira, não. Foi esse que Deus colocou diante dele, ou dela, né? E é essa pessoa que ele vai lutar para fazer feliz, para ficar do lado até que a morte o separe, ou até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Isso é muito importante, as pessoas terem isso em mente, porque a lição fala do casamento. E ali está, usando os textos de Cantares, mostra a importância do casamento instituído por Deus, a importância daquela aproximação, o relacionamento, né, marido e mulher. Isso é muito importante. Sim, e também a comunhão, nós como povo de Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Bem lembrado, Alexandre. Porque tem que ter também esse matrimônio simbólico espiritual, né? E nós não podemos ter outro marido, né? Outro esposo, porque senão nós se tornam prostitutas espirituais. É verdade, é Cristo, na verdade. Sim, que a gente vê no Antigo Testamento sempre Deus advertindo que Israel se prostituiu após outros deuses. Sim. Então é uma advertência para nós também, que somos o povo do Novo Testamento. Amém. E olha só, Alexandre, tem um texto aqui que eu quero ler, que quero compartilhar com você e com os irmãos. Está aqui no Ciência do Bom Viver. O texto aqui está na página 360. 360, deixa eu achar aqui. 362, 360, achei. Aqui o capítulo, irmãos, é Os Fundadores do Lar. Está falando de casamentos, né? Olha só que fala, irmãos, ó, de pessoas recém-casadas. Porque aqui, esse texto de Salomão fala do momento que ele estava recebendo a sua esposa, né? A mulher que ele amava mesmo. Olha só o que diz aqui, ó. Ao enfrentar o recém-casado par, a vida com a sua carga de perplexidade e cuidado, desaparece o romance com o qual tantas vezes a imaginação reveste o casamento. Marido e mulher ficam conhecendo mutuamente o caráter, como não lhes era possível conhecê-los em sua associação anterior. É este um período assaz crítico de sua vida. A felicidade e utilidade de toda a sua vida futura depende de seguirem agora o devido procedimento. Muitas vezes descobrem no outro fraquezas e defeitos insuspeitáveis, mas os corações que o amor uniu descobrirão também excelências até então desconhecidas. Aí tem um conselho final, né, para nós nesse trechinho que eu achei muito importante. Que todos procurem, irmãos, olha só, que todos nós procuremos
descobrir as virtudes e não os defeitos. Então, porque nós sabemos, todos nós temos falhas, né? E assim, e uma coisa, Alexandre, né, que eu aprendi é que ninguém conhece totalmente o outro, né? Sempre se vai aprendendo mais coisas. Então, às vezes a pessoa tem um comportamento e fala, nossa, eu não sabia que a pessoa fazia isso, que a pessoa tinha esse comportamento a respeito de algumas coisas. Pode ter que ser algo que você não gosta, mas isso tudo é conversado, porque as pessoas crescem, aprendem e crescem junto, não é verdade? E aqui a mensageira do Senhor fala, se procure achar as qualidades da pessoa, não fique procurando defeitos, não fique procurando problema. E é verdade, Alexandre, porque antes de casar não tinha só qualidade? Não, porque é verdade, irmão, não é verdade? Antes de se casar só tinha qualidade, já percebeu? Namoro é assim. É, só qualidade. E às vezes, a pessoa tem tanto defeito, tantas coisas ruins, aí o pai fala para a menina, né? Ô minha filha, sai fora, esse rapaz não vai dar futuro para você não, minha filha. Esse rapaz é preguiçoso, esse rapaz não teme a Deus, esse rapaz, sabe? E começa a falar várias coisas. Ela fala, não pai, mas ele está no meu coração, ele que eu quero. Ou então os rapazes acham que nem o Sansão também. E aí, depois vai lá e se arrebenta lá na frente. Mas não é esse caso que a mensageira do Senhor está falando aqui de pessoas que se amam mesmo, né, fiéis a Deus, mas tem uns comportamentos que a outra pessoa, nossa, que coisa estranha, né? Nós temos que olhar as qualidades. Sim, sim. E isso até na vida pessoal, na amizade, tudo, né? Sim. Tem um texto aqui no Lar Adventista, irmãos, vou compartilhar com os irmãos, página 109. Ó, uma casa que tem amor, onde o amor é expresso em palavras, olhares e ações, é o lugar onde os anjos gostam de manifestar sua presença e consagrar cenas pelos raios de luz da glória. Ali, as humildes obrigações caseiras têm o seu encanto. Nenhum dos deveres da vida será desagradável para a tua esposa em tais circunstâncias. Ela o desempenha com alegria de espírito e haverá como que raios de sol ao redor de si. Em seu coração haverá melodias ao Senhor. No momento, ela sente que não é senhora das afeições do teu coração. Tem-me dado a ocasião de assim pensar. Tens cumprido tuas tarefas como a cabeça da família, mas há uma falta. Há sérias faltas da preciosa influência do amor, que leva a delicadas atenções. O amor deve ser visto no olhar e nas maneiras e ouvido nos tons da voz. Entendeu? Então, o amor deve ser expressado, igual você falou aí. Quando é um namoro, é a expressão de que está apaixonado, que gosta um do outro, é direto. É as mil maravilhas, né? Quando casa, parece que as pessoas guardam isso, não tem mais sentimento, né? Não se expressa. Sentimento de companheirismo, sim, né? Sim. Amor à pessoa que jurou amar, cuidar até o fim da vida, né? Sim. Então isso é algo que nós temos que ter em mente a cada dia. Sim. E aqui, Alexandre, eu quero só ler, você mencionou isso lá no começo, eu achei, o próprio autor ele fala, né, que embora Cantares tenha sido frequentemente tratado de maneira alegórica, né, como um símbolo de relacionamento entre Deus e seu povo, ou entre Cristo e a Igreja, ele é antes de tudo um poema, né, sobre o amor e o relacionamento muito real entre um homem e uma mulher. Então, é claro que nós também tiramos lições espirituais, assim como Deus nos trata, nós temos que tratar também as coisas de Deus, fidelidade, olhar, né, com amor e olhar as coisas boas, né? Para falar a verdade, não tem como achar coisa ruim em Cristo Jesus, né? É impossível achar coisa ruim em Cristo Jesus. Então, nós temos que ter esse mesmo sentimento. Sim. Vamos lá no domingo agora, ler para nós, Ricardo. É vida indivisível. Lê para nós Gênesis 2, verso 7. Eu vou ler Salmo 63, verso 1. Gênesis 3, verso 7. 2, 7. 2 verso 7 diz assim, irmãos, a versão da Bíblia que eu estou usando é a King James, a fiel, tá? De 1611. Aqui no capítulo 2, verso 7 fala assim, e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou alma vivente. E Salmo 63, verso 1. Deus, Tu és meu Deus, cedo te buscarei, minha alma tem sede de ti, minha carne anseia por ti, em uma terra seca e sedenta, onde não há água. E aqui no Salmo 84, Alexandre, no 84, verso 2,
diz assim: minha alma deseja assim, e até desmaia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Olha, que coisa poderosa, né? 1 Coríntios 6, verso 19 a 10 também. Eu estou também na versão King James 1611. Então 1 Coríntios 6, 19 até o 20. Ó, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço. Portanto, glorificar a Deus, vosso corpo, e no vosso espírito, as quais são de Deus. Amém. E aqui o último, Alexandre, é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, e fala assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique completamente. Sim. E ora a Deus, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então está dizendo que Deus é nosso Criador. Sim. E o corpo, Deus quer tudo, espiritual e a mente, é tudo junto. Porque até há outras lições aí do Apocalipse antigas que a gente comentou, tinha os nicolaítas, né? Que eles separavam isso aí. Tudo que você faz no corpo não te prejudicava. Não era pecado. É importante que esse corpo vai ser destruído e você tem uma alma pura que vai. Era separado, né? É o corpo para não servir, né? Isso, o corpo para não servir. Você poderia até se prostituir com o seu corpo, o importante é a sua alma, o interior. Igual as pessoas falam, o importante é estar no coração. Isso, Deus quer o coração. Isso. Né? Deus sabe do seu desejo, da sua vontade. Então Deus entende. Mas essas pessoas, irmãos, né? Que o Alexandre mencionou aí, no estudo do Apocalipse, menciona que Deus deixa bem claro: esse pessoal eu odeio. Deus odiava, então Deus reprovou o comportamento dessas pessoas. Só que, infelizmente, no decorrer da história cristã, até os dias que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas que aderiu a essa linha de raciocínio. Mudou, né? A fala, mas é a mesma ideia, né? Sim. É você falar que não importa, Jesus vai te salvar a si mesmo, né? Você pode continuar pecando, que Jesus entende, Jesus não vai levar em consideração essa bobagem. Não vai mexer com a minha espiritualidade, não tem nada a ver. Não, Deus entende. O reino do céu não é comida nem bebida. Aí o pessoal começa a usar até a Bíblia para poder distorcer, né, o real sentido da palavra. Porque você leu 1 Tessalonicenses 5:23, que corpo, alma e espírito conservado plenamente para a vinda do Senhor Jesus. Irrepreensível, deixando bem claro. Então, Deus vai conservar para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo tudo. Agora, se eu não permitir, quer dizer que não vai ser conservado. E se não for conservado, Deus não vai levar algo que não está preparado. É que nem a parábola Jesus fala a respeito da colheita, né? Quando está pronto para a colheita, ele vem ceifar, ele vem fazer a colheita, o fruto, né? Então, se o fruto não está bom, deixa lá. Ele vai deixar, não, esse fruto não está bom, deixa ele aí. Ou então o fruto está podre, ele vai ficar lá também, né? Então, só o fruto maduro Jesus vai levar. Então nós temos que ter isso em mente, não podemos esquecer. E Cantares 1, verso 2, olha que diz, Cantares, Cântico dos Cânticos, uma versão, 1, verso 2, fala assim, ó: que beije-me ele com os beijos da sua boca, porque o teu amor é melhor do que o vinho. E o verso 13 continua no mesmo capítulo: como um ramalhete de mirra é o meu amado para mim, ele deitará a noite inteira entre os meus seios. E olha aqui, olha só o capítulo 2, verso 6, que já continua. Fala assim: a sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Ou seja, falando da proteção. Aqui está falando do relacionamento homem e mulher, a gente sabe disso. Mas na questão espiritual, mostrando que Deus está do seu lado. Que Deus está do seu lado. É isso que nós temos que ter cada dia em mente, né? Deus está interessado, irmãos. Deus está interessado no seu corpo. Deus está interessado que o seu corpo seja preservado. E eu falo... Corpo, alma e espírito. Mentalidade, espiritualidade e corpo. E outra coisa, Alexandre, quando a gente fala de corpo aqui, né? Agora no contexto homem e mulher, nós temos que tomar cuidado também, irmãos, sabe? A mensageira do Senhor, ela menciona em vários livros, que acho que também o lado da revista também fala disso. Se eu não me engano, no capítulo 18, ela menciona que mulheres, né, onde homens não tinham o Espírito Santo, eles queriam fazer coisas como se fossem animais, né, com a sua esposa, né? Ou seja, eles não tratavam a esposa como a sua companheira, como algo para se proteger, mas tratavam como objeto, sabe? Então,
E isso é muito perigoso, irmãos. E ela estava falando de pessoas que se dizia cristão, que se dizia candidato ao céu. E aí, mas até hoje, irmãos, até hoje, eu não sei se os irmãos conhecem, mas se os irmãos vai concordar comigo. Mas se não concordar, pode responder aí embaixo, né, no comentário. Mas você sabe que tem muitas pessoas que são candidatos ao céu que agem como animais com respeito à sua esposa. Não estou nem falando somente de tratamento, né, de ser agressivo, não é isso. Eu estou falando até no relacionamento íntimo. Age como se fosse, sabe, como se a esposa dele não fosse uma esposa, não fosse a esposa dele. Eu não estou querendo colocar palavras de nível baixo aqui, entendeu? Eles agem com a esposa dele como se ela não fosse esposa dele, né? Ou seja, como se ele age ele mesmo como se ele fosse um animal, como se fosse um bicho, né? Não tem um carinho. Então, ou seja, ele está lá desonrando o corpo da sua esposa, né? E dele mesmo também, porque ele está nesse tipo de comportamento. Aqui embaixo no rodapé da lição, como podemos nos proteger de influências culturais e morais que transformam a sexualidade em nada, além de uma paixão animal degradante, como você está dizendo, ou fazem dela algo vergonhoso que nunca deve ser mencionado? Como a Bíblia nos mostra que ambos os extremos estão errados. Alexandre, outra coisa que eu quero mencionar em cima disso é aquela coisa, sabe aquele relacionamento que a pessoa já vai assim, ele já vai casar com a moça, ou a moça já vai casar com ele, já pensando, se não der certo eu separo. Então, ambos parece que quer tratar a pessoa como objeto, sabe? Mas o próprio, e aí até confunde, usa até Paulo, né? Porque Paulo fala assim, que o corpo da mulher não é dela, é do marido dela, e aí ele fala que o corpo do marido não é dele, é dela, da esposa dele. Então ambos têm que se entregar a si mesmo ao seu cônjuge. As pessoas confundem as coisas, acham que tem que fazer o que quer, né? E não ter Deus ali, não ter Deus na sua vida, não ter o Espírito de Deus na sua vida. E aí fica essa baderna toda, e eles começam a colocar, infelizmente, né, porque a gente está sendo bombardeado dessa influência, uma influência satânica e cultural, e a gente quer aplicar no nosso dia a dia, entendeu? E infelizmente, cara, tem muitos, cada um que assiste sabe a sua consciência, tem muitos que assistem filme pornográfico, né? Sim. Terrível, casado assistindo essa. E outro, no Espírito da Profecia fala isso aí, vários livros, a masturbação. Sim. Comenta até isso, que até nós já falamos disso aí, uma história de um homem, que é um homem influente na igreja, e sim, o pessoal, está muito doente, irmão, meio que você chegou para você orar e tal, estou encurtando a mensagem, irmãos. Aí a irmã então, vamos, à noite eu vou orar a Deus, se Deus me revelar que eu devo orar por ele, eu oro, pronto. Uhum. Aí Deus revelou que esse homem estava nessa prática, e ele, parece que um da família dele já tinha morrido nisso, e ele estava nisso, e a morte fala assim, que não ia orar para ele, confessou, eu vivo, é por isso que eu estou doente, e aí fala, aí vai um cadáver ambulante. Interessante que ele não demonstrava nenhum pingo de arrependimento, de querer mudar. Né? Ele queria ter a aceitação do céu, esse homem provavelmente queria a aceitação do céu, mas não queria largar os seus hábitos. Agora, olha só que diferença. Nós sabemos, irmão, que todo mundo tem falhas, irmão. Ninguém é perfeito. Sim. A gente sabe disso. Mas nós sabemos que Jesus é poderoso. Sim. Jesus tem poder para te libertar. Agora, a partir do momento que a pessoa coloca na mente, não, eu vou ficar assim mesmo, né? Eu aceito a doutrina do Nicolaítas, a pessoa, não, é minha fraqueza mesmo, Jesus não vai me atrapalhar, porque na volta dele vai tirar todo esse gosto de mim. A pessoa, aí tem gente, Alexandre, irmãos, né, que está colocando, sim, ele está se afastando de Deus sem perceber. Porque é uma farsa, porque vamos supor, se ele está nesse vício secreto, é um vício, né? Sim. Masturbação. Se vai transformar ele na volta de Jesus, porque uma pessoa que está viciada no crack, por que Deus não transforma também na volta dele, fazer um print, tira o desejo do rapaz usar crack? Então, para os anjos, o universo não caído, vai olhar, mas Deus fez um plin nele, tirou o vício que ele tinha, poderia ter tirado do vício do rapaz, está no crack. Porque cada um tem o seu anjo da guarda, né? Sim. O anjo da guarda do rapaz fala, mas pera lá, Deus. Então Satanás tem razão, você está escolhendo quem é para salvar. E isso não vai acontecer. Uhum. Porque a pessoa tem que querer e tem mente, caráter, personalidade. 1 e 2 fala que todo ser humano é dotado de poder de escolha. Jesus deu isso aí para nós. Então nós podemos escolher, socorro Jesus, me salva. Aí Jesus salva. Então tem que escolher. Sim. Essa vitória, né? Então a vitória está nas mãos de Jesus. Jesus quer dar, mas tem que pedir, tem que clamar. É complicado porque as pessoas
não avançam, não correm atrás, Sim. né? Assim, como eu estou falando, irmãos, aqui, a gente não está falando aqui que, que a pessoa está condenada, não é isso, vamos deixar bem claro, né? Vitória. Ninguém está condenado aqui não, né? A questão, e outra, e ninguém está tratando assim, por causa da, talvez a pessoa tenha esse vício, ninguém está tratando assim como se fosse uma coisa de menos importante, uma coisa ridícula, que é invenção da pessoa, não é isso. Tem pessoas que ficam tá presa mesmo nesse tipo de coisa, sabe? Satanás prende a pessoa. A Bob White até, ela fala, não lembro o livro, mas ela fala assim, que na época dele isso aí era quase universal. Sim. Satanás prende a pessoa nisso daí. A questão é, irmãos, e Alexandre mencionando, a questão é, Jesus, irmãos, na mão de Cristo, no poder de Cristo, há força para você, no sangue de Cristo há força para você. Mas isso se eu crer. Eu tenho que crer. Mas aí tá o problema, né? Muitos não estão crendo mais, muitos creem. Você pode ver hoje, na cristandade hoje no geral, Alexandre, você pode ver, nós cremos que Jesus eu creio que Jesus me dá um emprego, eu creio que Jesus vai me dar uma casa, eu creio que Jesus vai me dar uma esposa, eu creio que Jesus vai me curar até de uma doença grave. Mas me libertar de um pecado que eu sou viciado, que eu estou preso nele ali, aí é difícil, né? Aí é difícil, as pessoas começam a duvidar, porque as pessoas colocam na mente, não, isso é minha falha mesmo, Jesus na volta dele, ele tira esse gosto de mim. Em vez de clamar a Deus, Senhor, faça-me odiar esse pecado, eu não quero mais, faça-me odiar. Não, mas, e olha, irmãos, que Deus sabe o que passa no coração da pessoa. Não adianta querer ser, né, não adianta querer enganar, né, querer enganar e ser enganado. Né? Nós temos que tomar esse cuidado a cada dia. Tem um texto aqui no Lar Adventista, página 124, é um livro muito bom para a família, viu, irmãos? Nós vamos usar bastante esse, o Mensagem aos Jovens, e o Conduta Sexual, Divórcio, que é um livro verdinho que a gente já apresentou aqui. Página 124, o capítulo é Deveres e Privilégios dos Esposos. Aí diz aqui, ó, qual o resultado do livre curso das paixões inferiores? O leito conjugal, onde os anjos de Deus devem estar presentes, é profanado por práticas perversas, que você está comentando. E porque domina deprimente o animalismo, os corpos são corrompidos, práticas abomináveis levam a enfermidades abomináveis. O que Deus deu como uma bênção tem que ser feito uma maldição, relacionamento íntimo, né? O excesso sexual destruirá com efeito o amor para com os cultos devocionais. Tirará da mente a substância necessária para nutrir o organismo, que é o zinco, tem que ter cuidado, vindo positivamente a exaurir a vitalidade. Mulher alguma deve ajudar o marido nessa obra de autodestruição. Ela não o fará caso esteja esclarecida e tenha por ele verdadeiro amor. Quanto mais condescendência houver com as paixões animais, tanto mais fortes se tornarão elas e mais violentos serão seus reclamos quanto à satisfação. Que os homens e mulheres tementes a Deus desperte para seu dever. Muitos profetas cristãos sofrem de paralisia de nervo, profetas cristãos sofrem paralisia de nervos e cérebro devido à sua intemperança nesse sentido. Pessoas nervosas, não têm o controle das emoções, devido ao que? Intemperança no sentido sexual. Misericórdia. Misericórdia, salva-nos, Senhor. Salva-nos mesmo, porque, olha, se não for Jesus, Alexandre, nós estamos perdidos, viu? Porque isso, ela falou na época dela, Alexandre, e na época dela, vamos deixar bem claro isso. Na época de 1800, né, 1850, 1870, até 1900, né, ali, que 1915 foi quando ela descansou no Senhor. As pessoas tinham um comportamento assim, como é que eu vou dizer assim, exemplar. Entendeu? Na rua, homens e mulheres, eles não ficavam assim, sensualizando na rua. Então, até a linguagem, até o modo de conversar, você não via essas linguagens vulgares na boca dessas pessoas. Na verdade, até os homens eram pessoas nobres no modo de falar, pessoas de palavra. Pelo menos os que mostravam isso. Se naquela época já tinha isso daí, imagine se ela estivesse hoje. Imagina ela estivesse viva hoje falando esse tipo de coisa. Aí né? Ia ser muito mais complicado. Segunda-feira, os amores da canção do amor, Ricardo, lê pra nós aí. Cantares, capítulo 2, verso 10 a 13. O verso 10 diz assim: o meu amado falou e me disse, levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, as flores aparecem na terra, o tempo de cantar dos pássaros chega, e a voz da rola se ouve-se por toda a terra,
E aí continua: a figueira já deu seus figos verdes, e as videiras com as suas uvas macias exalam um bom aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. É isso aí. Então vamos comentar aí, tem vários outros textos, os irmãos podem ler aí na lição, mas para a gente, os amores da canção do amor. Interessante, né, que fala que ele fala assim, meu amor, ele insiste nisso, né, falando que é o amor da vida dele, né. Aí, isso, eu vejo, Alexandre, que falta em muitos lares um amor verdadeiro. Sim. Sabe? Porque as pessoas confundem hoje, você já percebeu? As pessoas acham que amor, muitas pessoas confundem amor com desejo sexual. Sim. Você já percebeu? É que nós estávamos mencionando agora. Sim. Confunde amor com desejo sexual. Amor é se sacrificar por aquele que se ama. Amor é você abrir mão de você porque você ama. 1 Coríntios 13, né? Sim, né? A gente tudo sofre, tudo suporta. Então, amor, eu lembro uma vez, Alexandre, quando eu era jovem, teve um pastor, ele falou assim, que se você ama mesmo uma pessoa, você vai comer 1 quilo de sal com ela no prato, né? Aí você molha o dedo, coloca no prato e vai comendo. E a pessoa vai lá e enfia o dedo também. Então, na primeira dedada sua no prato com sal que você joga para dentro, você até vai, você sabe que o sal é aquela coisa meio, né, ruinzinha, na primeira vai, mas quando você for colocar a segunda, já começa a ficar difícil, né? E aí ele falou que isso daí a princípio você acha que é bom, a primeira é sossegado, você aguenta, mas depois que começa a vir problemas, vir dificuldades, será que você ama mesmo? Será que isso é amor mesmo? Aqui Salomão fala de amor, e nós sabemos que na questão espiritual, é assim que Deus nos chama também. Fala assim, vocês são o meu amor. E é tanto que ele derramou o sangue dele. O nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele derramou o seu sangue por amor, derramou o sangue dele, derramou o seu sangue para nos salvar. Então, se isso não é amor, eu não sei o que é. Porque, e nós precisamos compreender o que é amor. Então tem que ter amor, amizade, sim, companheirismo, sim, né? Prazer estar junto, tem que ter tudo isso. E com Jesus, irmão, no lar é uma benção. Se o nosso lar às vezes não está tendo isso aí, ora a Jesus, busca Jesus, os dois juntos, a família, as crianças, né, os filhos, para que haja união e esse amor dentro do lar, né? Olha só o que diz aqui, ó. No mesmo livro, A Ciência do Bom Viver, a página 358 agora, no mesmo capítulo, Os Fundadores do Lar, olha só. Só em Cristo, Alexandre, só em Cristo é que se pode, com segurança, entrar para a aliança matrimonial. Só com Jesus para entrar para só com Jesus. O amor humano deve fazer derivar do amor divino os seus laços mais íntimos. Ou seja, o amor do humano tem que vir do amor divino. Senão não dá certo. Ainda continua. Só onde Cristo reina é que pode haver afeição profunda, verdadeira e altruísta. É o amor um dom precioso que recebemos de Jesus. A afeição pura e santa não é sentimento, mas princípio. Os que são movidos pelo amor verdadeiro não são irrazoáveis nem cegos. Ensinados pelo Espírito Santo, amam a Deus supremamente e ao próximo como a si mesmo. Então, tá aí, isso é um amor. E se nós tivermos esse amor, irmãos, nós vamos tratar bem as nossas esposas, a nossa família. E assim a mesma coisa, vice-versa. Sim, é verdade? Sim. Tem um texto aqui, ó, na meditação matinal, Esse Dia com Deus. Na página aqui é 333, mas é no 22 de novembro aqui. Você pode ver no aplicativo. No último parágrafo. Todo casal que une o interesse da sua vida deve procurar tornar a vida mútua tão ditosa quanto possível. Os dois devem procurar isso. Aquilo que prezamos, nós procuramos preservar e tornar mais valioso se o pudermos fazer. Na aliança matrimonial, homens e mulheres fazem uma transação, um investimento por toda a vida e devem esforçar ao máximo para controlar suas palavras de impaciência e irritação, ainda mais cuidadosamente do que faziam antes do seu casamento, pois agora seus destinos se acham unidos por toda a vida como marido e esposa, e cada qual é avaliado na exata proporção da quantidade de diligência e esforço enviado para reter e conservar vivo o amor, tão ardentemente procurando e apreciando
antes do casamento. Então, irmãos, o casal deve procurar cada um ter um amor no lar e altruísta e ajudar o outro, né? Porque amará o Senhor teu Deus do teu coração, amará o seu próximo a si mesmo. Se a pessoa não se ama a si mesma, ela não pode amar o próximo. Porque está dizendo, amará o Senhor, amará o próximo como a ti mesmo. Sim. Pronto. Se ele não tem consideração por si mesmo, não adianta, né? Então não tem jeito. E se não está havendo amor, primeiramente no lar, irmão, é inútil dizer que está amando os inimigos. Não tem essa. Sem essa conversa política, não consegue. Sim, verdade. Se não está tendo amor em casa, fora. Vamos lá na terça-feira agora. Um conhecimento amoroso, Ricardo Cantares aí. 4, verso 7. 4, verso 7. Diz assim o capítulo 4, verso 7. Tu és toda formosa, meu amor. Não há mancha em ti. E aqui ainda continua, né? É o verso 7. O verso 7, depois tem o capítulo 5, verso 1. Isso. O capítulo 5, verso 1 fala assim: introduze-me em meu jardim, irmã minha esposa. Colhi a minha mirra e a minha especiaria. Comi o meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, ó amigos, bebei abundantemente dos amados. Né? Bebei abundantemente, ó amado. Sim. Eu vou ler também, Ricardo, 1 Coríntios 7, verso 3 a 5. Ó. O marido cumpre a sua obrigação conjugal para com sua esposa. Da mesma forma, também a mulher ao marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, você citou esse texto, mas o marido também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa. Não vos desfraudeis um ao outro, exceto se com consentimento, com algum tempo para que cedem ao jejum e oração, e ajuntai-vos novamente para que Satanás não vos tente pela vossa falta de controle. Então vamos comentar aí, Ricardo. Você viu que interessante, né? Que fala de compromisso, né? De fidelidade, né? De respeito mútuo. Sim. Então, assim como homem e mulher, nós temos que ser assim com as nossas esposas, com a nossa família, né? Nosso cônjuge, também com Deus, sabe? Esse respeito, essa consideração, sabe? Esse amor, sabe? Fidelidade. E quantas vezes, né, Alexandre, a gente vê no contexto espiritual, Deus contando a história que Israel tá me traindo, Israel tá atrás de outros deuses. Aí eu fico pensando, será que nós hoje não estamos agindo muitas vezes que nem Israel? Né? Nós hoje que dizemos que nós somos que somos um povo que aguarda a volta de Jesus, será que nós não estamos sendo traidores, muitas das vezes? Traidores, porque fala de um conhecimento amoroso, ou seja, quer dizer, eu conheço aquela pessoa que eu amo. E por que eu tô decepcionando? Por que eu estou humilhando? Por que eu estou traindo? Entendeu? É algo de se pensar. A gente fala assim, não, eu amo Jesus. Você viu, tem até músicas nossas, né, hinos nossos, fala eu amo Jesus, eu conheço Jesus, né, eu sou de Jesus. E a gente age como se não fosse muitas vezes. Você já percebeu? Muitos cristãos, muitos candidatos ao céu agem como se não fosse. E quando ouve mensagem, muitas vezes quando ouve a mensagem, olha, não é esse o caminho, a pessoa fica aborrecida, achando que tem que ser assim mesmo. Vamos ler. Lê aí, Ricardo, 1 Samuel 1, verso 19. Eu vou ler Lucas 1:34. 1 Samuel capítulo 1, verso 19, diz assim, ó: E eles se levantaram cedo pela manhã, e adoraram diante do Senhor, e retornaram, e chegaram à sua casa em Ramá, e Elcana conheceu a Ana, sua esposa, e o Senhor se lembrou dela. Lucas 1:34, então disse Maria ao anjo, como será isso, visto que eu não conheço homem algum? Olha só que coisa, né? E aqui tem João, Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, fala assim, e isto é a vida eterna, que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. E 1 Coríntios 8, verso 3, mas se algum homem ama a Deus, esse é conhecido dele. Então está falando aquele aqui. Conhecer. Interessante, Alexandre, aqui fala que até quando a gente lê Gênesis, fala assim, quando foi criado, quando o Adão e a Eva tiveram filho, né?
é mencionado depois que eles saíram do jardim. Aí fala assim: e Adão conheceu a Eva, sua esposa, e ela concebeu e teve um filho, e lhe chamou Caim. Aí depois fala que tornou ela a conceber novamente, e ele teve um filho que chamou Abel, e a gente sabe da história, né? Aí depois, um pouquinho mais para frente, fala que depois Caim matou Abel, e fala que tornou Adão a conhecer sua esposa, né, a Eva, e ela teve outro filho, e chamou Sete, né? Falou assim, ela agradeceu a Deus, que Deus deu um novo filho para ela, para ficar no lugar de Abel, que o Caim tinha matado. Então, quando na Bíblia fala entre homem e mulher, você pode ver entre homem e mulher, quando fala conhecer, está falando questão de intimidade. Está falando de intimidade, porque se for falar, levar em consideração, ele conhecia ela na questão normal. Ele sabia que o nome dela era Eva, ele sabia que era a esposa dele, ele sabia que era um ajudante dele que estava ali, ele conhecia ela. Mas quando fala conhecer, quando a Bíblia menciona conhecer nesse contexto, está falando de questão de intimidade, né? E a mesma coisa, você percebeu? Quando fala assim, que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, né, como o único Deus. Ou seja, se eu quero compreender a vida eterna, se eu quero obter a vida eterna, eu tenho que conhecer Deus intimamente. Intimamente. E aí eu fico pensando, quantos de nós conhecem a Deus intimamente? Aí, os textos que a gente leu, fala que o amor não deve ser forçado, né? Assim como o cônjuge um com o outro, que deve se entregar um ao outro, né? Cônjuges casados, né? Claro. Amor não recíproco e um relacionamento sério. E aí, colocando nas coisas espirituais, falou aqui para nós que para a gente conhecer a Deus, ter um relacionamento com Deus. Ou seja, vai ser um relacionamento em casal, mas tem uma aplicação nós e Deus, né? Sim. Para ter uma íntima comunhão com o nosso Deus, né? Amém. Sim. E olha só, Alexandre, desejar todas as nações. Aqui na página 22, logo no começo, fala assim, Deus conosco, o capítulo, né? Deus conosco, olha o que fala. A terra obscureceu-se devido à má compreensão de Deus. A pessoa não conseguia compreender quem era Deus. Por isso que Deus falou que quer conhecer o Deus, né? Sim, o povo não conhecia Deus. Ainda continua. Para que as tristes sombras pudessem iluminar, para que o mundo pudesse envolver ao Criador, era preciso que se derribasse o poder enganador de Satanás, né? E isso não podia se fazer pela força. O exercício da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja unicamente o serviço de amor, e o amor não se pode impor. Não pode ser conquistado pela força ou pela autoridade, o amor, né? Só o amor desperta o amor. Ainda continua. Conhecer a Deus é amá-lo. Olha só, seu caráter deve ser manifestado em contraste com o de Satanás. Essa obra, unicamente um ser em todo o universo era capaz de realizar. Somente aquele que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus podia torná-lo conhecido. E sobre a negra noite do mundo devia erguer-se o sol da justiça, trazendo salvação sob as suas asas. Então tá aí. O amor não deve ser forçado, né? Nem um com o outro, cônjuge, e também com Deus. Deus não força. Deus não força ninguém. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Diz o Senhor. Então eu não posso forçar as pessoas a amar a Deus, eu não posso forçar a pessoa a seguir a Deus, eu não posso forçar pessoas a seguir as normas que Deus propõe, porque Deus não força. Isso daí, quem força as pessoas a seguir normas contra a vontade, fazer alguma coisa que ele quer contra a vontade, é uma pessoa tirando, está tendo o espírito de quem? Do diabo. E não é de Deus. Infelizmente, dentro do nosso contexto brasileiro, o coronelismo, né? A cultura de coronel, mandar, tipo um homem com uma mulher, né? Você tem que ser submissa a mim. E no contexto empresa, religioso, também. Muitos coronéis, né? Olha, eu sou líder, você tem que fazer o que eu estou mandando. Não faça isso, senão eu vou te punir. Isso. Então aquele coronelismo, né? Interessante, Alexandre, né? Quando a gente lê esse relato aqui, de que o reino de Deus, né, que o princípio de Deus é o amor, nos remete ao Éden, quando a Eva foi criada junto com Adão. Então existia um amor mútuo, não tinha pressão sobre o outro, ninguém mandava sobre o outro. Cada um tinha sua função, é claro, estabelecida por Deus, mas ambos se ajudavam. E é isso que nós temos que ter em mente. Nós temos que voltar para o Éden, irmãos. Para o Éden. Nós temos aqui a Bíblia que nos foi dada, né? O Espírito que nos foi dado é para nos conscientizar e nos levar, né? Pela fé ao princípio
Tanto no contexto de relacionamento, do modo de se portar, no contexto da questão da boa alimentação, que nós sabemos que a alimentação do Éden, que nós temos que correr atrás, e também até na questão da adoração a Deus, confiança mútua, amor verdadeiro. Né? Por isso que o texto fala que as mulheres têm que ser submissas ao homem, e às vezes a pessoa só sente esse texto, mas não cita o texto abaixo, diz: e amará a tua esposa como Cristo amou a igreja. Que chegou ao ponto da sua vida. Quando haver isso, irmão, o amor vai ser... É normal. Sempre tem uma irmã que ela sempre fala isso aí. Uma esposa, como é que não vai gostar disso aí? Não vai gostar de uma pessoa dessa? Que dá até a sua vida por ela, protege. E o amor vai ser conquistado, não tem como. O amor constrange, né? Vamos na quarta-feira agora, Ricardo. O amor no tempo certo. Lê Cantares para nós, 4:12. 4:12 diz assim: jardim fechado és, minha irmã, minha esposa, manancial fechado, uma fonte selada. E 16. E o verso 16 diz assim: desperta-te, ó vento do norte, e vem tu, vento do sul, assopra sobre o meu jardim, para que destile seus aromas, que o meu amado entre em seu jardim e coma seus frutos agradáveis. Em capítulo 5, verso 1. Capítulo 5 fala assim: introduze-me em meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra e com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, ó amigos, bebei abundantemente, ó amados. Capítulo 8, verso 8 a 10. Verso 8 diz assim: temos uma irmã pequena, que ainda não tem seio, e que faremos se essa nossa irmã, no dia em que dela se falar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. Se ela for uma porta, cercá-la-emos de tábuas de cedro. Eu sou como um muro, e os meus seios como torres. Então eu era aos seus olhos como aquela que encontrou favor. Então vamos comentar isso aí, amor no tempo certo, Ricardo. Olha, Alexandre, as pessoas confundem hoje, principalmente a juventude, né? Principalmente a juventude de um modo geral confunde esse negócio de amor. Na verdade, eles não sabem o que é amor, eles não têm essa compreensão do que é amor. Muitos acham que amor paixão, né? Paixão, principalmente paixão sexual, já vai mais profundo. E isso está inflamando muitos jovens da igreja dos nossos últimos dias. Está inflamando eles. Aqui quando é lido aqui na palavra de Deus falando assim do muro, né? Ela é um muro, e os irmãos falando o seguinte: nós temos uma irmã pequena, uma menina, né? Os irmãos mais velhos falando assim: como será que essa menina vai se portar, né? Aí fala: se ela for um muro, ela vai ser honrada, né? Ou seja, se ela for mulher reservada, né? Ou seja, se ela preservar a pureza, vai ser. Agora, se ela for uma porta, ou seja, pela porta entra qualquer pessoa. Né? Se for uma porta, quer dizer que a pessoa é dada a todo mundo, né? Aí falou: quer dizer o quê? Então vamos cercar com as tábuas, né? Então aí não vai ter nada. Um castelo com coisas de madeira, né? Significa rebaixado, né? Ou seja, não é muito valorizado. É isso que estava dizendo. E se no tempo aqui está dizendo isso, a importância da pessoa se valorizar, a pessoa se preservar, quanto mais hoje, isso é muito importante. E olha, Alexandre, a gente vê vários especialistas mencionando isso, né? Psicólogos falando disso. Quantas meninas, quantos meninos ficam totalmente confusos depois, né? Decepcionados, né? Alguns ficam depressivos, outros cometem suicídio, outros tentam, né, cometer suicídio por causa dessas coisas, porque é chamado o amor não correspondido. Então é muito complicado. Então Deus chama aqui os jovens, né? Os que não são casados, a pureza, né? Sim. Pureza sexual, para que se casem, irmão, como foi bíblico, como era nos dias dos avós, nossos pais, casar, tudo bonitinho, virgem. Não é ter relacionamento sexual antes do casamento, isso é proibido pela palavra de Deus. Sim. E aí vira como uma porta, como você falou aí. Sim. Mal falado pelas pessoas. E essa pessoa aí, rapaz, já saiu com fulano, saiu com ciclano, isso é horroroso. E fora que a pessoa não fica mais assim, como é que eu vou dizer assim, ela mesma se sente incomodada com o tempo, se sente no mínimo incomodada, né? E agora, e no contexto espiritual, imagina só, uma pessoa que não é firmada de Deus, uma hora quer saber de Deus, na outra hora quer saber do diabo, daqui a pouco quer saber de uma coisa.
Vamos ser bem claros, essa pessoa tem firmeza. E não preserva a pureza Não preserva a pureza né? espiritual também. E olha só, mas isso tudo, irmãos, isso tudo, nós conhecemos um termo, né? Nós, Adventistas do Sétimo Dia, sempre falamos isso, a chamada lei da contemplação. Pelo contemplar, nós somos transformados. Aqui no Mensagem aos Jovens, essa versão minha aqui, irmãos, é uma versão mais antiga. Aqui está na página 282. O 282 é o capítulo que fala sobre respeito apropriado, né? O apropriado alimento mental. Olha só o que diz. Uma longa operação preparatória desconhecida ao mundo tem lugar no coração antes que o cristão cometa francamente o pecado. Veja, Alexandre. Então, antes dele cometer abertamente um pecado, sabendo, vou fazer mesmo, então tem todo um preparo para chegar nisso. Olha só que continua. A alma não desce do ponto da pureza e santidade para a depravação e corrupção, né? E crime, ela não desce assim de pronto, ela não vai imediatamente. Primeiro começa com conversinha, dá liberdade. Sim. E olha só, leva tempo para que se degradem aqueles que foram formados à imagem de Deus, ao estado brutal e satânico. Pelo contemplar, nos transformamos. Alimentando pensamentos impuros, o homem pode de tal maneira conduzir a mente que o pecado, uma vez lhe repugnava, tornar-se agradável. Ou seja, uma vez ele odiava aquilo ali, agora se torna agradável para ele. Então, ele vai descendo a escada da santidade, né? Em vez de subir, ele está descendo. Então, e aos poucos, não é instantâneo, não é instantâneo. Quando vê, ele já está fazendo as coisas e achando normal. Isso. Né? Aquilo Então, que era errado, agora para a pessoa vira certo, né? Vira certo. E isso daí, irmãos, no contexto espiritual, né, é apostatar da fé, endurecer o coração, ou também, né, como é que fala? Pecar contra o Espírito Santo, né, quando a pessoa endurece o coração, não quer saber mais. Então isso é muito perigoso mesmo. No mesmo livro que Ricardo deu, Mensagem aos Jovens, aqui essa versão capa dura, página 136, o capítulo é Disciplina Própria, capítulo 35, página 136, juntando com o que o Ricardo estava falando. O subtítulo, não há desculpa para o pecado. A influência do tentador não deve ser considerada desculpa para qualquer má ação. Estou sendo tentado, não consigo. Satanás rejubila quando ouve os profetas seguidores de Cristo apresentarem desculpa quanto à sua deformidade de caráter. São essas escusas que levam ao pecado. Não há desculpa para pecar. Uma santa disposição à vida cristã são acessíveis a todo filho de Deus arrependido e crente. Então, irmãos, não tem essa que a carne é fraca, a namorada a gente caiu, a gente é homem, né? Não tem como. Não tem. Quando a gente dá essa desculpa, Satanás fica alegre, ele se alegra. Alexandre, eu quero complementar em cima do que você mencionou. Você sabe que essas pessoas assim, cristãs, né, candidatas ao céu que dessa desculpa, eu fui fraco, tal, a carne é fraca, são pessoas que foram alimentadas com isso, alimentadas constantemente. Ou seja, ele ouvindo, né, que só na volta de Jesus, que ele vai ser transformado, que Jesus entende que ele é pecador mesmo, que ele entende que ele já nasceu pecador, né? Então que ele vai pecar sempre mesmo. Então já coloca isso na cabeça das crianças, já esse tipo de coisa. Não, é verdade, por incrível que pareça, eu não sei se os irmãos já viram isso, mas coloca na cabeça das crianças. Só que a Bíblia não menciona esse tipo de coisa. A Bíblia fala o seguinte: sede santo porque eu sou santo. Jesus fala, vai, não peques mais. E várias outras passagens, a palavra de Deus insistindo que para que o menino e a menina persistam e persigam, né, andando, né, no caminho da santidade. Então, mas aí muitas pessoas começam a falar o contrário e aquela coisa. E sabe que jovem, eles são assim, eles são influenciáveis, né, naturalmente influenciáveis. O que eu ensinar, eles vão fazer. Na verdade, então, e nós sabemos que nós estamos vivendo hoje, já que nós estamos estudando um momento a respeito da família, nós sabemos que muitas famílias estão entregando a sua responsabilidade de educar seus filhos no caminho de Deus, estão entregando na mão dos outros, terceirizando o serviço. Então, aí, irmãos, nós sabemos que nem todo mundo que está na seara do Senhor, né, é do Senhor. Nem todo mundo que está no redil das ovelhas é ovelha de Cristo.
às vezes tem uma ovelha ali que é de outro pastor, e não celestial, não o pastor celestial, nosso Salvador Jesus Cristo. E aí ela vai lá e influencia os filhotes, né? Influencia os filhos de Deus para ele poder desandar do caminho. E aí o que acontece? Aí houve essas conversas, né? Então é complicado, é muito complicado. Nós temos que estar atentos, irmãos, a esse tipo de coisa. Nós temos que falar palavras, de ânimo, palavras de vitória. Mas se acontecer, irmãos, se acontecer esse acidente de percurso, se acontecer, nós temos que ter certeza, né, que nós temos um advogado, Cristo Jesus, o justo, né, diante do qual nós podemos confiar, e Ele há de nos perdoar e nos purificar de toda a imundícia, de todo o pecado. Amém? Então aqui fala no finalzinho do texto, uma santa disposição, uma vida cristã, são acessíveis a todo filho de Deus arrependido e crente. A todos, não. Todos têm acesso a Cristo e a vitória. Amém. Glória a Deus. Vamos quinta-feira agora, guardando o presente do Criador. Lê para nós, Ricardo, Romanos 1, 24 a 27. Romanos capítulo 1, verso 24 até o 27. Diz assim o verso 24: Portanto Deus também os entregou à sujeira por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrar seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em uma mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém. E por esta causa Deus os entregou às afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza, e semelhantemente também homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria uns para com os outros, homem com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmo a recompensa adequada de seu erro. Então o que a Bíblia adverte nesse tempo presente que Deus nos adverte? Aqui é claro que algumas pessoas ficam assombradas hoje, ficam até com medo de falar isso hoje. Mas, irmãos, prática homossexual, irmãos, nunca foi aprovada por Deus. Né? Além de Deus falar que isso é torpeza, né, que isso é confusão, né, porque não foi para isso, ainda por cima traz problemas graves, problemas de saúde gravíssimos, esse tipo de coisa, esse tipo de atos. Né? Então, nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos envolver com isso. Agora, Alexandre, voltando nesse ponto, que tem pessoas que falam assim, olha, ele já tem essa inclinação, né? Não tem como ele ser liberto disso daqui. Não, irmãos, tudo é possível, Deus tem poder, viu? Tudo. Deus tem poder, nós temos que acreditar, Deus tem poder. Sim. Não fiquemos nessa linha de raciocínio. E aqui também menciona, Alexandre, outras situações, aqui nós lemos Romanos, né? Mas fala outras situações também que Deus abomina, né? Aí fala até de atos incestuosos, coisas do tipo, assim, terríveis também que é mencionado. Fala de adultério aqui, fala da fornicação, né? Porque isso tudo aí, você está maculando, ou seja, você está sendo um traidor, né? Você está fazendo algo que não é para ser feito. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Né? Não podemos nos envolver nesse tipo de ato. Segundo Coríntios 10:5 diz aqui, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Gálatas 5:24, Ricardo, lê aí. Eu vou ler primeiro 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24. Gálatas 5, verso 24, diz assim, verso 24: Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e suas concupiscências. Olha lá. E o 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e ora a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiel é o que vos chama, a qual também vos fará. Então, Ricardo, o que Deus fala para nós aí sobre isso? Você viu que coisa? Né? É para ficar o quê? Purificado. Sim. É para você se entregar a Deus, não é para você se entregar às paixões, aos desejos carnais. E aqui já começa falando, né? Aqueles que são de Cristo, eles crucificam mesmo. Sim. Eles se sacrificam. Não, eu vou fazer a vontade de Deus. A vontade dele se une, a vontade humana se une com a força divina, e ele é vencedor. Então toda tendência herdada e cultivada para o mal é possível vencer. Tem vitória. Tem vitória. É claro, se eu quero ser vitorioso. Sim.
O problema da humanidade está nela mesmo. Nunca esteve em Deus, Alexandre. E exercer esse poder de escolha, irmão. Sim. Orar a Deus, sim, eu quero escolher fazer o bem. Sim. Esse texto que eu li aqui é muito, eu gosto muito dele. Primeiro, Tessalonicenses 5, 23 a 24, ó. Que claramente, não tem como ficar distorcendo. Mesmo Deus o paz nos santifique completamente. Algumas versões santifiquem tudo. Isso. E ora a Deus que o vosso espírito, alma, corpo, ou seja, espiritualidade, a mente, o corpo, seja preservado, irrepreensível, sem repreensão, para a vinda, não é na vinda, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel vos chama, a qual também os fará. Então ele chama e ainda ele vai fazer. Sim. Se crer e escolher fazer isso. Olha o poder só. do Senhor Jesus. Tudo Glória a Deus, dele. glória a Deus. Olha aqui, irmãos. Bendizai todas as nações. Mais uma passagem. Está na página 671, irmãos. O capítulo é: não se turbe vosso coração. Olha só, irmão, presta atenção. O poder do mal, se estiver fortalecendo por séculos, o poder do mal crescendo, né? Sim. Olha só. E pasmosa era a submissão dos homens a esse cativeiro satânico. Os homens estavam presos na mão do diabo. Aí continua: o pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade. É poderoso, né? A qual viria, não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. E aí continua: é o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal. Toda tendência hereditária e cultivada ainda para o mal. Ainda continua: e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Glória a Deus. Então veja só, aqui é o que é o desejado. Desejado não é nem compilado. Não, isso aqui é o original. Isso aí é nós que escreveu mesmo, Deus. Página 671. Está dizendo, irmãos, aqui que é o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo que nos dá poder para ser vencedores. Olha, entendeu? vencer toda tendência herdada desde bebê, que já está no sangue. E que eu cultivei ainda. E aquelas que eu pratiquei. Posso vencer. Posso ser vencedor. Amém. Então, isso porque nós sabemos que o Espírito Santo é o próprio Deus. Sim. Agora, se eu não creio que ele... que não veio nem modificar. Não. Modificado é todo o poder. É todo o poder divino. Então, aí, Alexandre, você para e pensa. Se eu não creio que o Espírito Santo é o próprio Deus, eu vou ser derrotado mesmo. Sim. Acabou. Não tem como, porque eu estou duvidando, eu estou negando o Espírito Então, Santo. Ricardo, só assim um parênteses, algumas pessoas que não creem que é possível vencer toda a tendência hereditária cultivada, essa pessoa não crê no Espírito Santo. Ela está rejeitando. Então não está crendo no Espírito Santo e é perigoso. Sim. Lembra que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Não tem perdão. Porque quando a gente rejeita o Espírito Santo, o poder que ele pode fazer na minha vida, quem que vai me ajudar então para vencer? Porque só tem ele, então, é o único que está aqui. Então meu coração endurece, eu fico igual Faraó. Sim. Eu fico igual os fariseus, eu posso ver Jesus ressuscitar a pessoa que eu botar o coração tão endurecido, eu falar, agora tem que matar Jesus e esse Lázaro. Sim. Porque o coração endureceu. Sim. Misericórdia. Olha, é terrível, Alexandre, a situação como muitos crentes estão vivendo. Crentes, né? Eu falo crente porque crente é uma coisa, cristão é outra. Sim, professa, né? Porque crente é aquele que professa crer. Cristão é aquele que vive. Sim. Né? Aquele que tem o caráter de Cristo, que a pessoa olha para ele e fala, nossa, ele parece Jesus no comportamento. Então ele fala de cristão. Por isso que os primeiros é chamados de cristão, porque eles agiam como Cristo. Então ser crente não é ser cristão, porque até o diabo é crente, certo? E ele é crente e continua na prática do mal e não quer saber de nada. E nós estamos vivendo uma época onde muitos crentes são incrédulos, são que nem os israelitas que atravessaram o Mar Vermelho, sabe? Eles viram Jesus fazendo os milagres, Deus fazendo os milagres, Deus tirando água da rocha, Deus alimentando eles, naqueles momentos lá, aqueles 40 dias, e em 40 dias eles chegaram na porta do lar, da bênção, né, prometida. E aí foi a última prova deles ali, de fidelidade, né? E aí os rapazes chegaram lá, deram notificação, falaram assim, olha, o lugar é uma bênção, o lugar é maravilha, é uma bênção mesmo, olha só que eu trouxe, olha o cacho de uva aqui, nós dois aí carregando. Porque Calé, vamos lá, agora nós vamos vencer, Jesus é poderoso, nós vamos ganhar, porque ele prometeu, é nosso. Aí os outros 10, para de falar bobagem, rapaz,
tem homem gigante, nós somos fracos, nós somos que nem os gafanhotos, nós somos que nem inseto perto deles. A gente não tem nem arma, a gente não tem nem arma, a gente não sabe nem fazer nada. Né? Esses homens são guerreiros profissionais, eles matam assim, entendeu? Eles olharam para a nossa cara e já botaram medo em nós. E eu mesmo vi que a gente viu que a gente não era nada. E eles, não, a gente vai vencer, o Senhor vai se agradar de nós, a gente vai vencer, o Senhor nos trouxe aqui. Aí o que os 10 fizeram? Vamos matá-los. E incentivou o povo começou a chorar, incentivou o povo. Olha que maldição. Os 10, olha, misericórdia. A gente pode tirar que a rebelião sempre é a maioria. Sim. Os fiéis sempre são poucos, Sim. a minoria. Sim. Não tem essa. Tem gente que está torcendo. Não, os fiéis são a maioria e as minorias são os rebeldes. Mas isso não é bíblico. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. Não vai ser hoje. Não vai ser hoje. Não vai ser hoje. Nunca, biblicamente, até os últimos dias, os perdidos serão como a areia do mar. Sim. Interessante que aquelas pessoas amantes do pecado ali, que eles não quiseram. Eles não quiseram. Eles queriam continuar naquela prática. Para falar a verdade, eu acho que eles queriam voltar para o Egito, sabe? Sim. Parece que estava bom para eles ali. E o Josué e o Caleb, não, a gente vai vencer, a gente vai vencer. E aqueles homens pegaram pedra para lançar nos jovens rapazes ali. E aí teve que Deus intervir, porque nem Moisés ia dar jeito ali, viu? Aquela multidão. Teve que Deus intervir. E aí Deus veio ali e fez o que fez. Aí o povo, a gente se arrepende, a gente vai. Falou, não, vocês vão dar no deserto, não tem mais jeito aqui, não, vocês vão dar no deserto. A sua geração inteira, vocês não vão entrar, só vai entrar os jovens de 20 anos para baixo. Né? Fora esses jovens entrou Josué e o Caleb, né? E também só os descendentes de Arão ali, né? Só o sacerdote que entraram, porque eles tinham uma certa idade. Porque fora isso, ninguém entrou. Então eles morreram. Teve gente que se arrependeu, é claro, Alexandre, teve gente que se arrependeu, viveu uma vida de arrependimento. Pode ter certeza que na volta de Jesus vai ter muitos ali, né, que vão entrar no lar eterno. Mas eles podiam ter aproveitado. Sim. Infelizmente nem Moisés entrou, você viu que coisa terrível? Testemunho para a Igreja, volume 5, irmãos. Eu faço um voto para que vocês comprem todos os Testemunhos para a Igreja. São 9 volumes. Compre e faça voto para ler, irmão. Tem muita mensagem, Testemunho para a nossa igreja. O volume 5, aqui na página 235, reforçando o que o Ricardo estava falando e junto com o texto que ele deu desejado, olha só, 235, capítulo é um apelo. Jesus tomou sobre si a natureza humana para que pudesse deixar um padrão completo e perfeito para a humanidade. Ele propõe-nos tornar semelhantes a si mesmo, leais a todo propósito, sentimento e pensamento, retos de coração, espírito e vida. Isso é cristianismo. Olha o que é cristianismo. Ó. Leais a todo propósito, sentimento, pensamento, retos de coração, espírito e vida. Isso é cristianismo. Nossa natureza decaída, porque somos decaídos, pecaminosos, precisa ser purificada, enobrecida e consagrada pela obediência à verdade. Amém. Só pela obediência à verdade. A fé cristã nunca vai se harmonizar com os princípios mundanos. A integridade cristã é oposta a todo engano e pretexto. O homem que mais acalenta o amor de Cristo em seu coração, que reflete a imagem do Salvador mais perfeitamente, é a vista de Deus mais nobre e mais honrado sobre a terra. Glória a Deus. Olha, irmão, que texto maravilhoso. Lê esse texto, irmão. Põe no seu Facebook, no seu WhatsApp esse texto. Ó. Jesus é poder, cara. E ele dá um padrão para nós, que é semelhante ao seu caráter, e nós possamos ser leais, propósito, sentimento, pensamento, reto de coração. Isso é cristianismo. E o mundo está esperando isso, irmão, que surja um cristão que vivam, não só no falar, mas no viver. Porque o falar, tá todo mundo falando. Muita gente fala. Então o povo está esperando, irmãos. E Cristo está esperando isso. Um povo vai viver e vai ter esse povo. Sim, pode ser. Deus nunca mente, não? Sim. Deus nunca mente. Nós sabemos disso, que vai ter um povo que vai ficar de pé. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Então nós temos que ter em mente, né? Nós temos que nos guardar, né? Nós temos que nos guardar dessas práticas nocivas, essas práticas lascivas, né? E é claro, mesmo as pessoas que têm tendências cultivadas, que já praticaram esse tipo de coisa, Deus dá poder para se libertar. Isso. Está escrito, Deus dá poder para se libertar. Irmãos, não fique triste, não fique pensando, meu caso tem solução. Não existe caso sem solução. Não existe derrota para Cristo. Não existe. Quem colocar isso na sua mente, essa pessoa está sendo usada, está sendo um instrumento de Satanás.
Se colocar isso, se alguém falar esse tipo de coisa que não adianta o seu caso, é mentira. É mentira, porque a palavra de Deus fala outra coisa. Fala totalmente o contrário. Essas pessoas aí estão agindo conforme o sentimento dos nicolaítas, as pessoas que Deus amaldiçoou. Entendeu? Nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo com essas pessoas. Então a lição aqui tem, por meio do poder do Espírito, nossa natureza pecaminosa é crucificada e obedecemos a Cristo em nossos pensamentos. E em pensamento possamos obedecer, irmão. Nosso corpo e sexualidade pertence a Deus e usamos de acordo com o seu plano divino. Amém. Graças a Deus. Amém. Lê um texto sexta-feira aí, cara, para nós terminar. E aqui diz assim, olha só. O casamento recebeu a bênção de Cristo e deve ser considerado uma instituição sagrada. A verdadeira religião não deve agir contra os planos do Senhor. Olha só, a verdadeira religião não deve agir contra os planos de Deus. Deus ordenou que homem e mulher se unissem em santo vínculo matrimonial para criar famílias que, coroadas de honra, fossem símbolos da família do céu. E no início do seu ministério público, Cristo deu sua decidida aprovação à instituição que havia criado no Éden. Assim, declarou ele a todos que não recusará sua presença em ocasiões de matrimônio, e que o casamento, quando unido à pureza e santidade, verdade e justiça, é uma das maiores bênçãos concedidas à família humana. Tá aí. Olha. Filhas de Deus, né? Páginas 180 e 181. Então, olha só a importância, né? O que Deus dá ao casamento, né? Então, é muito sério isso, irmãos, é muito sério. Nós falamos a respeito do casamento aqui, mostrando a história de Salomão, a importância, né, com a esposa dele. Isso também é muito importante para nós, não somente na questão nossa física, né, questão do casamento, nossas esposas, né, marido e mulher, mas também na questão espiritual. Isso é muito importante, porque quem ama a sua esposa, ele não vai querer trair a sua esposa. Se eu amo a Deus, eu não vou querer trair a Deus, eu não vou querer desonrar, eu vou preferir morrer do que desonrar a Deus. Eu não vou querer, entendeu? A pessoa quando a pessoa vai lá, vamos supor, quando a pessoa ama, né, ama mesmo, né, e aí ele vai lá e ela vai lá e erra, faz alguma coisa assim, poxa vida, olha, eu prejudiquei a pessoa que eu amo, a pessoa fica triste, pede perdão, não consegue dormir, às vezes não consegue dormir direito, fica triste e tal. E por que, muitas vezes, a Deus, que é muito maior, muito mais poderoso, quando a pessoa vai lá e faz coisa errada, não tem esse sentimento de tristeza porque desonrou a Deus? Você já percebeu? Tem muitas pessoas que agem assim, agem como se fosse, sabe, como se Deus não fosse de muita importância. Não devemos agir assim. Sim, então, irmãos, Deus pede pureza e santidade no casamento, no nosso relacionamento. Sim. Nós lemos lá esse texto aqui, Bíblia, Espírito, você que é possível. Louvado seja Deus. Amém. Se você não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever, compartilhe esse vídeo com outros irmãos, ore por nós, para que possamos crescer em número e graça para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar ao nosso Deus? Se você puder, vamos ajoelhar ao nosso Deus. Santíssimo Pai que estás nos céus, nós louvamos o seu nome por sua bondade, Senhor, pela sua mensagem que o Senhor nos deu, por meio da Bíblia e do Espírito de profecia. Obrigado, Deus. Senhor bendito, nós sabemos que temos falhas, nós sabemos que por nós mesmos, Pai, nós vamos errar, mas nós temos um grande ajudador, o nosso Deus Todo-Poderoso, que está conosco na pessoa do Espírito Santo para nos fazer vencedores nesse mundo mau. Senhor bendito, fortaleça o teu povo, fortaleça a tua igreja. Amém. Nos liberte de todo mal, de todo pecado, Senhor, para que nós sejamos instrumentos teus, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Que Senhor abençoe também, Pai, todos aqueles que estão nos assistindo e todas as suas famílias também representadas. Amém, Deus. Pedimos essas bênçãos sobre a sua igreja e toda a face da terra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Amém, Senhor. Senhor. Glória a Deus.